A força estará com você. Se tornar um piloto, tanto na Marinha Imperial quanto na frota da Aliança Rebelde, era um feito gigantesco. Naves estelares são incrivelmente caras e apenas os melhores dos melhores têm a oportunidade de voar um dos caças, tanto o TIE Fighter quanto a X-Wing. Apesar disso, Luke Skywalker, um mero fazendeiro, um cara que foi criado em Tatooine, um ignorante, um cara da roça, ele praticamente do dia pra noite entra na Aliança Rebelde e então ele é rapidamente entregue um X-Wing, que, devemos ressaltar aqui, é ainda mais caro que um TIE Fighter. Então qual é a lógica por trás disso? Por que a Aliança Rebelde entregaria um caça tão caro que é o X-Wing para uma pessoa que não tem experiência nenhuma em voar, que é o Luke Skywalker? Sendo honesto, tecnicamente o Luke tem um pouquinho de experiência em voar. Lá de volta em Tatooine, ele voava com frequência o T-16 Skyhopper do seu tio. A grande diferença aqui é que o Skyhopper tá mais para um speeder do que uma nave estelar. Isso significa que ele só voa abaixo da atmosfera. E isso é algo completamente diferente de um X-Wing. O X-Wing tem até mesmo um hyperdrive. Então de início a gente já sabe que o Luke teria severos problemas aqui. É um estilo de navegação completamente diferente. Ainda assim, o Luke Skywalker ele mostrou que ele era mais do que capaz de voar um X-Wing sem problema algum. E a gente vê isso nesse livro aqui, a romantização canônica oficial aí do filme A Nova Esperança. Nesse livro a gente vê que o Luke Skywalker tem que passar por um simulador. Todos os pilotos, toda pessoa que quer se tornar um piloto de X-Wing, primeiro esse cara tem que passar por testes. E é um teste de simulação do X-Wing. O instrutor do Luke Skywalker era o Wedge Antilles, um cara com muita experiência em voar no seu X-Wing. O Wedge Antilles, sendo um bom professor, ensinou pro Luke o básico ali sobre o X-Wing. Só que o Luke Skywalker era um cara muito autoconfiante. Ele já interrompeu o Wedge Antilles ali de início e só disse que queria voar e mostrar para eles o que ele era capaz. E então a simulação foi iniciada. Havia caças TIE gritando em seus ouvidos por todos os lados, passando pela tela tão rápido que o Luke não conseguia acompanhá-los com os olhos. Ele não percebeu que o simulador estava equipado para choque em movimento até receber o primeiro tiro inimigo. A cabine o sacudiu com tanta força que ele pensou que poderia ter chacoalhado o seu cérebro. A força G simulada, enquanto ele rolava a nave para fora do caminho, fazia os seus ossos parecerem se esticar sob a pele. Ele acionou então o joystick. O pânico o agarrando pela garganta e o apertando. O simulador fazia as curvas parecerem reais. O estômago de Luke se revirou com rapidez daquilo, mas ele não conseguiu se concentrar na sensação por muito tempo. Um caça-TIE apareceu na sua tela e antes que ele pudesse reagir, ele se chocou contra ele. Uma bola de fogo tomou conta da imagem do espaço, sendo então substituída por escuridão e duas palavras: simulação terminada. Luke Skywalker ficou em completo choque. A simulação foi muito mais difícil do que ele imaginava, mas o Wedge Antilles, sendo um bom instrutor, ele disse pro Luke que ele não foi tão ruim assim. Em sua primeira vez, disse o Wedge Antilles, ele durou apenas 10 segundos. O Luke Skywalker tinha durado 30 segundos e tinha até mesmo levado um Star Destroyer junto com ele. Então assim, no final das contas, o Luke não foi tão ruim assim. No entanto, ainda não era o suficiente para o Luke se tornar um piloto de X-Wing. O Wedge Antilles falou para ele que aquilo tudo era muito normal e que o importante ali é você aprender com os seus erros. Todo mundo na sua primeira simulação morre muito rápido e isso é normal. O que diferencia o piloto bom do piloto ruim é aprender com os seus erros. Então Luke Skywalker respirou fundo, colocou seu ego de lado dessa vez, ele se concentrou muito mais. Ele pediu algumas dicas para o Wedge Antilles, o Wedge Antilles deu várias, Luke se concentrou nelas, memorizou e ele acabou inclusive percebendo que o T-16 Skyhopper não era tão diferente assim da X-Wing. Luke conseguiu dessa vez enxergar várias semelhanças que da última vez ele não tinha conseguido perceber porque estava ansioso demais para começar. O Wedge então finalizou dizendo para ele que voar uma X-Wing é 50% confiança e 50% instinto. Isso conectou imediatamente com o Luke Skywalker, porque é algo que o Obi-Wan Kenobi já tinha dito para ele. Eu sugiro que você tente de novo, Luke. Desta vez, deixe de lado o raciocínio e haja pelo instinto. Escute a força e escute os seus instintos. Luke Skywalker sabia exatamente o que fazer. A simulação então foi iniciada novamente. Dessa vez o Luke estava preparado para o que ele veria. Assim que a batalha surgiu, ele ligou a tela de mira e começou a trabalhar. Use a força. O Obi-Wan Kenobi começou a sussurrar no seu ouvido.
Alcance-a, Luke. Luke não sabia se era isso que ele estava fazendo, mas ele sentiu a sua forte pressão no joystick relaxando, algo quente o preenchendo em seu centro. Ele estava ciente do que estava mirando, atirando e acertando. Luke então mudou para o controle manual da nave, girando o joystick cada vez mais rápido, entrando e saindo de explosões e aglomerados de naves imperiais. A cabine chacoalhava ao seu redor enquanto ele recebia tiros, mas ele girava a nave, uma sensação de euforia, de leveza total, elevando cada vez mais alto, até que ele se sentiu quase tonto. E não demorou muito para que ele percebesse que o simulador havia sido manipulado contra o usuário. Para cada TIE Fighter que ele abatia, mais 2 apareciam. Logo se tornou apenas uma questão de números. Nem mesmo o piloto mais habilidoso do mundo conseguiria resistir por muito tempo contra 40 naves inimigas. E de repente, tela preta novamente, simulação terminada apareceu na tela. Assim que Luke Skywalker voltou para si mesmo, a única coisa que ele escutou foi um monte de pessoas batendo palmas. Luke Skywalker tinha, na realidade, batido o novo recorde do simulador. O recorde anterior era do próprio Ed Antilles. Agora o Luke Skywalker tinha passado até mesmo ele na sua segunda tentativa. O cara era nato, era um natural em uma X-Wing. Aquela nave parecia ter sido feita para ele, era algo natural. Logo depois disso, a gente sabe o resto da história. Os resultados do simulador foram entregues aos seus superiores e não foi muito tempo depois, Luke Skywalker já estava ganhando a sua X-Wing, voando em um esquadrão e trabalhando junto com a Aliança Rebelde. Luke Skywalker em sua X-Wing fez o que ele fazia melhor. Inclusive, mais tarde, ele destruiria até mesmo a Estrela da Morte. Então o cara realmente era muito impressionante com a X-Wing. É claro que isso tudo aí não é só mérito do Luke Skywalker, né? A gente tem duas questões aqui. Primeiro tem a questão genética. Anakin Skywalker, o seu pai, também era um cara incrivelmente habilidoso em voar naves. Então era algo assim que a gente pode dizer que era genético mesmo, né? Aquela questão de reflexos, agilidade, esse tipo de coisa. Isso a gente pode dizer que é a parte genética. E a segunda parte é a sua conexão com a força. Luke Skywalker tinha aqueles 50% instinto incrivelmente fortes, porque ele era sensível à força. Então era meio que ele conseguia assim prever o que vai acontecer através da força, o que é basicamente um cheat, né? O cara tá hackeando o sistema. Então acaba que fica meio fácil. Mas deixa aí nos comentários, gente, o que vocês acharam dessa história. E se você gostou do vídeo, seja um bom piloto, curta e se inscreva. Caso contrário... Você está no conselho, mas não o consagramos mestre Jedi.